Quais são os... Acho que, sei lá, vamos usar 3 aí. Piores venenos, tipo, de produtos, assim, que a gente costuma consumir, que são horríveis. Pronto. Deixa eu pensar um pouco. Eu acho que o açúcar refinado, o glutamato monossódico, já ouviram falar? Não. E sorvete. 3 coisas. Uhum. Esse glutamato é o quê? Foram as 3 primeiras que vieram na minha cabeça que realmente são muito, Sim. muito ruins. Imagino que tenham várias. Tem né, outras, óbvio. eu posso fazer um top 5 aqui também. Uhum. Mas esses 3 são péssimos, porque o açúcar, quando você adiciona nas suas comidas, assim, com muita frequência e tudo, ele primeiro é um nutriente vazio, né? É um nutriente vazio. É um alimento vazio. Ele só tem caloria, ele só tem macronutriente, que é o carboidrato simples. Uhum. Ele não tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então você tá comendo uma fonte de energia que não tem nutriente. Uhum. E ele, além disso, pode deteriorar a sua barreira hematoencefálica. O nosso sangue, ele chega lá no cérebro, e antes dele chegar no cérebro, ele precisa passar por uma peneirinha. É uma espécie de peneirinha chamada barreira hemato de sangue e encefálica de cérebro. E aí, quando ele passa por essa barreira, ele vai ser filtrado e não leva tantas toxinas e várias substâncias que no cérebro seriam deletérias. Prejudiciais. Uhum. Prejudiciais. Então, o açúcar pode deteriorar essa barreirinha. Então, várias coisas que a gente está consumindo, por exemplo, você consumir muito açúcar e muito industrializado pode modificar a sua microbiota intestinal, que é muito importante para a sua saúde e para a sua digestão. Uhum. São consequências diretas e indiretas que acontecem que as pessoas não têm noção do quanto isso é grave. Mas eu não tô falando de abominar ou fazer terrorismo nutricional, tipo, zero açúcar. Uhum. Que açúcar? Um açúcar natural da fruta? Porque a frutose já foi muito condenada também. Uhum. Agora, o açúcar refinado, branco, com muita frequência, aí, ó, realmente pode trazer muito prejuízo. Além de causar, em certa forma, um vício também. Uhum. Não diretamente como uma droga. Porque comparar ele como uma droga é uma comparação um pouco injusta. Uhum. Mas é outra maneira de se viciar. Sim, é porque é prazeroso, né? E É tudo prazeroso. que é prazeroso pode gerar... É, um tipo de dependência. Uhum. Na teoria, tudo pode viciar. Uhum. E também, a parte que eu falei do sorvete, é muito sobre a quantidade de carboidrato e de gordura que tem no mesmo alimento. É chamado um doce cavalo de Troia. É o doce que não é doce, ele é doce e gordo. Uhum. Então, o doce que tem 50% açúcar e 50% gordura. E ele é extremamente saboroso. Uhum. Extremamente, tanto é que na natureza não existe. O abacate, por exemplo, ele tem muita gordura, mas tem pouco carboidrato. Uhum. Se você Não bota um gosta? açúcar no Só, tipo, guacamole eu consigo comer. Então, pô, A guacamole é bom, eu adoro. Mas abacate puro não desce. Então, quando eu te fiz a pergunta, eu lembro que sorvete eu já vi falarem muito. A salsicha também. Uhum. E... Qual foi o outro que eu falei mesmo? O glutamato de... O glutamato monossódico que eu guardei pro final. Então, o glutamato, ele é adicionado geralmente em comidas salgadas, pra realçar o sabor. Sabe quando você consome aquele salgadinho que é impossível comer um só? Não sei. Qualquer um. É justamente impossível comer um só porque a sensação é muito boa e fica muito tempo na sua boca. Uhum. Porque as suas papilas gustativas, né, vão se ligar, os alimentos vão se ligar ali e você vai sentir um prazer. Depois de um tempo, o prazer some. Não é nem necessariamente o gosto, então. É tipo uma substância que faz tu É o realçador de querer sabor. mais. Uhum. Esse realçador de sabor faz com que fique mais tempo acoplado ali e você sente realmente muito intenso. Coisa que não existe naturalmente. Existe similar, por exemplo, o tomate. Se você aquece o tomate, existe um glutamato que não é o monossódico, é o natural, que ele realça o sabor. Você sente um negocinho aqui, dizem que é o sabor umami, né, que é o novo sabor. E comidas fermentadas, e você consegue fazer isso naturalmente. Mas nunca é igual ao glutamato monossódico, que é extremamente saboroso. Uhum. Que loucura. E o... É o que tu perguntou, eu acho que no sentido de, tipo, qual alimento, né?
Não substância em Todo si. alimento que tenha glutamato, É. salgadinhos. Não, ela falou do sorvete, São imagino indústria- que tenha mas outros... normalmente tipo, industrializados, refrigerante, né? salsicha Tipo e isso. tal, assim, são Os abomináveis, embutidos. Abomináveis. digamos assim, né? É um consenso. Uhum. E o refrigerante é tão ruim por quê? Bom, vamos começar pelo mais famoso. Que vocês já sabem, nem preciso falar qual De cola. de cola. Aquele vermelhinho. Ele tem um corante chamado corante caramelo 3. Ele é cancerígeno. Já tem muita pesquisa sobre. Tem outros alimentos, inclusive a soja. Tem uma soja que é texturizada, que parece carne moída, sabe? Uhum. Que algumas marcas, a escurinha, tem uma clarinha e uma escurinha. A escurinha, ela tem esse corante, se você olhar na embalagem. Uhum. Então, tem gente que chega no meu consultório e gosta de comer essa soja e tal. E aí, quando a gente coloca outra marca, ou então a mais clarinha que não tem corante, a pessoa tem uma melhora. Ela para de responder o que ela... Porque geralmente a pessoa chega com algum sintoma. Uhum. Já chegou com coceira, assim, no braço. Não sei se foi um tipo de alergia. Uhum. E aí, depois que eu mudei o tipo de soja, eu falei, não, bota essa daqui que é sem corante. E a pessoa teve melhora. Mais Uhum. natural, de fato. Então, assim, eu trouxe um exemplo que ninguém nunca imagina que tenha. Mas vários alimentos têm esse corante. Até mostarda. Tem mostarda industrializada que pode ter. Eu já ia falar o nome. O refrigerante. Não, pode falar, não tem problema, eu falei brincando. O refrigerante, ele tem bastante. Então, assim, além disso, ele tem um pH terrível. Muito baixo. Ele ajuda você a consumir mais comida. Ajuda muito, então, sabe aquela sensação de ir na churrascaria, comer muito e você tomar um copo de refrigerante e conseguir comer mais? Se você não tivesse aquele Pra ajudar a refrigerante descer. ali, No ajuda sushi, a descer. pô, no sushi. Tipo, Pra O cara curar a sempre- ressaca. No sushi, o cara não aguenta mais comer o livro e pede uma coquinha. além de ser cheio de açúcar, ter esse corante, ter um pH péssimo, muito ácido, e você também ter essa questão de consumir mais comida por conta dele, ou seja, aquele refrigerante, ele muda seu comportamento alimentar. Ele faz com que você consiga consumir uma quantidade que você não conseguiria sozinho. Uhum. Já tem 4 problemas aí que eu acho que já são suficientes. Agora, Desculpa interromper, mas eu sou o contrário. Não quero contestar Uhum. aqui, mas tipo, me estufa muito sim, o sim. gás, assim, e Uhum. tal, eu acho. Mas depende da comida. Por exemplo, comida muito proteica. Você vai numa churrascaria mesmo, só comer carne. Uhum. Nesse processo, se você toma um refrigerante, você consegue consumir Mas- melhor. Mas assim, pode ser o efeito contrário. Ele pode não lidar muito bem com essa coisa do gaseificado. Pode ser o mesmo efeito de uma água com gás. Eu pra sinto algumas muito pessoas. isso, sim. Muito Sim. isso. Então, assim, são vários fatores. No final das contas... Mas o gás não é o problema em si, né, ué? Não, é por causa da sensação que ele Uhum. teve. Sim. Tem certas coisas que, assim, não tem assim, faz mal, é comprovado cientificamente. Mas a sensação que você tem quando você consome não é sim. boa. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela não consegue consumir de jeito nenhum nada com gás. Nem Uhum. kombucha, nem água com gás, nem refrigerante. Porque ela tem uma memória de infância de passar mal e tomar um guaraná, algo Uhum. do tipo. E aí ela ficou com isso e toda vez que ela lembra... Então é a sensação. Uhum. Tem uma comprovação científica? Não, mas ela tem isso. Ela Ficou passou por um gravado no episódio. cérebro ali. né? Ficou gravado. E a emoção é a cola da memória. Uhum. Se for um evento muito forte e marcante pra ela, certamente ela vai lembrar pro resto da vida. Sim. E lembrar com um sentimento vinculado, né? Emparelhamento de estímulo, aquela coisa. Uhum. Então ela condicionou e ela não gosta. Aí um dia só tinha água com gás, ela não bebeu. Mas ela tava com sede. Sim.